Bom dia. Às 10h19 do dia 26 de março de 2019, na qualidade de presidenta da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar os óbitos de nascitúrio e recém-nascidos que ocorreram no Hospital da Mulher de Cabo Frio, e contando com a presença dos senhores deputados e senhora deputada Marta Rocha, senhor deputado doutor Serginho, senhor deputado subtenente Bernardo. Abrimos essa sessão, a primeira reunião ordinária, e tínhamos o objetivo hoje de ouvir os familiares dos nascituros que vieram a óbito. Só que ocorreu alguns contratempos e esses familiares não puderam vir hoje. Mas, de qualquer forma, eu gostaria de trazer para os senhores e senhora deputada que, em razão dessa possibilidade de utilização das provas emprestadas, já produzidas em procedimentos antes instaurados pela DEAN de Cabo Frio, bem como no âmbito da OAB de Cabo Frio, não vamos ter prejuízo em começar os trabalhos. Então, a realização das próximas ações, uma vez que os relatos, juntos aos referidos órgãos, DEAN e OAB, foram já produzidas algumas provas. Então, a gente vai dar continuidade assim mesmo, mas já gostaria de colocar a aprovação para a próxima reunião ordinária, realizar-se no dia 2 de abril de 2019, que seja convidado o diretor clínico do Hospital da Mulher de Cabo Frio, doutor Paul Herbert, bem como a diretora administrativa Lívia Natividade. Eu também quero já colocar para aprovação que a reunião ordinária a realizar-se também no dia 9 de abril, seja convidado o secretário municipal de saúde de Cabo Frio, doutor Márcio Mureba. Também trazer a aprovação, a requisição, a direção do Hospital da Mulher de Cabo Frio, a relação de óbitos de nascituros e recém-nascidos ocorrido entre janeiro de 2015 e março de 2019, bem como os respectivos prontuários médicos. Também colocar em aprovação a requisição dos termos de depoimentos e demais provas produzidas no âmbito dos inquéritos policiais instaurados junto à DEAN para investigar os óbitos de nascituro e recém-nascido do Hospital da Mulher. Também colocar em aprovação a requisição dos termos de depoimento e demais provas produzidas no âmbito dos procedimentos instaurados pela OAB, subseção de Cabo Frio, para apurar os óbitos. Colocar em aprovação a requisição da escala de trabalho de todos os profissionais de medicina e enfermagem do Hospital da Mulher. Colocar em aprovação a requisição de dados numéricos acerca de partos normais e cesarianas realizados no Hospital da Mulher de Cabo Frio entre janeiro de 2015 a março de 2019. Colocar em aprovação a requisição de informações a ser enviada à Secretaria Municipal de Saúde de Cabo Frio acerca do número de parturientes que realizaram pré-natal nas unidades básicas de saúde do município, também entre janeiro de 2015 e março de 2019. Mais uma aprovação que eu acho que é fundamental para nós nesse decorrer da nossa CPI, né, é a diligência desta CPI à cidade de Cabo Frio, assim como o subtenente Bernardo já tinha trazido essa possibilidade, por isso colocar a aprovação. Eu quero ler aqui, para que todos os deputados possam apreciar, as sugestões do deputado doutor Serginho, para que aquelas coisas que confluírem aquilo que nós já estávamos pensando, ser aprovado ou não, e também trazer novas sugestões, tá certo? Na condição de membro da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar os óbitos de nascituros e recém-nascidos que ocorrem no Hospital da Mulher de Cabo Frio, requeiro as seguintes informações e documentos com o fim de apurar estes fatos de elevado interesse social que vem ocorrendo nos últimos anos. Relação de servidores do Hospital da Mulher, com detalhamento da frequência de trabalho de cada um e respectiva folha de pagamento referente ao período dos últimos 12 meses. Prontuários de todos os casos de
de obituário infantil, incluindo nascituros, e de mulheres grávidas ou em período puerperal, período pós-parto de 42 dias, ocorrido nos últimos 12 meses. Contrato de prestação de serviços com respectiva licitação do hospital. Relação de insumos e medicamentos comprados com cópia dos respectivos contratos no período referente aos últimos 12 meses. Valores orçamentários destinados ao Hospital da Mulher. Liquidação das despesas orçamentárias relacionadas com o Hospital da Mulher. Resultado da auditoria interna determinada pela Secretaria de Saúde de Cabo Frio, com o objetivo de apurar as causas de mortes recentes no Hospital Municipal da Mulher. Essas são as sugestões do deputado doutor Serginho, e eu abro a palavra à nossa vice-presidenta, Marta Rocha, e em seguida, cada um dos deputados e deputadas. Bom dia a todas e todos. Eu queria cumprimentar a nossa presidente pela condução e já por elencar tantos procedimentos a serem adotados por essa CPI. Cumprimentar aqui o doutor Serginho, que com certeza vai contribuir muito com as providências que sugeriu, né? Tanto o doutor Serginho quanto o deputado subtenente Bernardo são de Cabo Frio e, sem dúvida, a contribuição que os excelentíssimos senhores deputados trarão a essa CPI será muito importante, que poderão, inclusive, colher junto à população informações das quais nós não temos. Então, elogiar a decisão da audiência pública e elogiar também as indicações feitas pelo doutor Serginho. Eu queria rapidamente fazer uma pequena ponderação. Dentre os documentos que foram, dentre as providências que foram elencadas pela presidência, nós vimos aí a solicitação de documentos à Polícia Civil e também de documentos à OAB, uma vez que a DEAN Cabo Frio tem um procedimento de apuração e a Ordem dos Advogados do Brasil também tem um procedimento de apuração. Com a chegada desses documentos, eu gostaria de mas já deixar para análise a possibilidade de nós ouvirmos aqui a delegada titular, doutora Juliana Hatch, que é a delegada titular da DEAN Cabo Frio, porque provavelmente nesses documentos surgirão dúvidas e é preciso que a gente, se assim o for, espanque essas dúvidas. A senhora me dá uma parte? Claro, com certeza. Há também um procedimento com o delegado Dr. Sérgio Caldas, referente à morte de uma criança de 12 anos que aconteceu dentro do hospital. Então, talvez fosse interessante requisitar esse inquérito a ele e talvez a oitiva do próprio delegado também. Sem dúvida. Se há mais um procedimento fora da DEAN e sim na Delegacia de Cabo Frio, isso é fundamental. Obrigada pela sua colocação. E também eu gostaria de ouvir o perito legista. Porque o perito legista, todos esses óbitos, se fazem parte de uma análise policial, obrigatoriamente essas mortes foram levadas a exame. Então, acho que é importante a gente ouvir, né? Porque rapidamente li procurei, por conta de fazer parte aqui, li alguma coisa muito rápida e muito singela na imprensa, e havia uma indicação dizendo o seguinte, que algumas mulheres deixaram de cumprir algumas etapas do pré-natal e que isso teria contribuído de alguma forma. Então, é preciso ouvir o perito legista, até para que, se isso não foi colocado no seu laudo, a partir de maiores esclarecimentos a gente pudesse. Não sei se é um único perito, né? Mas teremos que ouvir esse, porque ainda que não haja um exame direto, ainda que um médico do hospital tenha atestado o óbito, quero crer que os delegados devam ter pedido um exame direto ao Instituto Médico Legal. E também gostaria, senhora presidente, de que a CPI verificasse se há algum procedimento já instaurado no Conselho Regional de Medicina, né? Esse é um fato, nós não estamos falando aqui de um caso fortuito, em tese, nós não estamos falando aqui, até pelo elenco de providências solicitadas, tanto pela presidente da CPI, como pelas sugestões trazidas pelos senhores deputados,
me parece um número expressivo. Então, me parece, em tese, né, que seria natural que o Conselho Regional tivesse algum procedimento preliminar para apurar. Me parece que a própria OAB deve ter instado o Conselho Regional de Medicina. Se não fez, né, acho que seria pertinente nós verificarmos e depois, no momento final, né, ou no momento julgado por Vossa Excelência, a gente voltava a tratar sobre isso. E queria também, desde já, senhora presidente, pedir desculpas porque não estarei presente no dia 9. Eu vou estar representando o Estado do Rio de Janeiro, a convite da Confederação da CNBB, numa conferência latino-americana destinada à participação dos políticos católicos na ótica dos direitos humanos. Então, estarei do dia 9 ao dia 12, na cidade de Assunção. Então, infelizmente, não estarei, mas a minha assessoria estará aqui assistindo para poder apresentar, não apresentar os questionamentos. Se houver, eu os farei por escrito, mas para poder acompanhar a CPI. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada, deputada Marta Rocha. Só esclarecendo para o doutor Serginho que essa morte da criança de 12 anos foi por meningite. Por isso que ela não entrou nesse primeiro momento aqui, mas cabe a gente verificar com certeza. Tem cópia para a enfermeira Regiane? Das sugestões do doutor Serginho? Perfeito. Então, passo imediatamente a palavra ao senhor deputado doutor Serginho. Bom dia, presidente. Queria começar parabenizando a deputada Renata pela iniciativa de instaurar essa CPI de grande relevância para o Estado, porque nós vivemos hoje momentos de crise financeira. A gente tem que ter bastante cuidado ao avaliar as questões que são postas por falhas administrativas, para a gente realmente separar aquilo que realmente é praticado por desídia daquilo que possa ser um fortuito. E aí, dentro de tudo que a senhora apresentou para aprovação, me parece, eu queria fazer uma sugestão aqui, essa comissão, de nós só requisitarmos a presença dos servidores da Secretaria de Cabo Frio após a chegada dos documentos, para que nós pudéssemos avaliar documentalmente o que está sendo posto e, a partir daí, fazer as perguntas que são necessárias ao secretário diretor do hospital, que me parece, inclusive, que o diretor está para ser exonerado. Houve algum direcionamento nesse sentido pela CPI que foi instaurada no município de Cabo Frio. E eu queria abordar com os membros dessa comissão, na verdade, você perquirir erros, falhas médicas, juridicamente é algo muito difícil, porque o trabalho do médico é um trabalho de meio, ele não é um trabalho de resultado. Eu já tive a oportunidade de ser, por alguns anos, advogado de um nosocômio em Cabo Frio, e assim, é muito difícil se provar um erro médico. Mas a gente vive na questão do Hospital da Mulher, e me parece que é um ponto muito mais forte que tem que ser observado pela CPI, que é uma desídia administrativa. A falta de condições para que os enfermeiros e médicos possam trabalhar escorreitamente. A falta, inclusive, de quantitativo de profissionais que atendam às demandas desse Hospital da Mulher. Porque hoje, quando a gente fala em Hospital da Mulher, a gente imagina que é um hospital voltado exclusivamente para a causa dos nascimentos. Então, Cabo Frio tinha um Hospital da Criança, que foi fechada, e dentro desse Hospital da Mulher foi aberto um setor para atendimento de crianças. Então, hoje, o Hospital da Mulher, ele acumula as duas situações. Hospital da Mulher para as mulheres grávidas e nascimentos, acompanhamento dos nascituros e também tratamento infantil, médico infantil. O caso dessa criança que morreu de meningite, uma doença seríssima, mas eu acompanhei o caso de perto e essa criança veio a falecer porque realmente houve uma falha administrativa muito grande. Havia o laudo da meningite, não se aplicou a tempo os medicamentos antirretrovirais que poderiam ter salvo aquela criança. É uma meningite viral, não é a meningite bacteriana, e é bom alertar isso, porque
a população pode ficar um pouco assustada com a possibilidade de contágio, não é contagiante. E o que eu pude observar é que houve realmente a falta de atenção mínima para aquela criança de 12 anos e seus familiares, a ponto de não ter uma ambulância para transferi-la aqui para o Hospital da Lagoa. Então, isso que aconteceu com uma criança é o que vem acontecendo com essas mães que estão indo fazer seus partos sem a assistência necessária. Realmente o hospital hoje vive uma situação caótica e eu acho que a comissão deveria dar um enfoque para essa parte administrativa, inclusive, porque eu acho que ali a gente vai ver realmente grandes falhas na prestação de serviço de saúde daquele hospital. Então, finalizando, o deputado subtenente Bernardo de Cabo Frio é uma pessoa que conhece bem as causas da cidade e, juntamente comigo, por sermos locais, a gente se coloca à inteira disposição. Não tenho dúvida de que o Bernardo estaria comigo em toda a causa que fosse para atendimento das necessidades da cidade. A gente se coloca à disposição da presidência para qualquer informação, ainda que não haja a tempo de ter formalidades maiores entre o prazo de uma sessão de CPI para outra. A gente está à disposição para tirar qualquer dúvida. Obrigado. Perfeito, muito obrigada, deputado doutor Serginho. Deputado subtenente Bernardo. Não sobrou mais nada para me falar. Não, Serginho, a deputada Marta, a presidente já falou tudo. Muito obrigada, deputado. Deputada enfermeira Rejane. Bom dia a todos e todas. Informar que eu estive aqui mais cedo, às 10 horas, e aí não tinha começado, e aí tive que ir no gabinete. Entrando no gabinete fica mais difícil sair, né? Mas queria parabenizar mais uma vez a presidenta por essa CPI e também aos 2 deputados de Cabo Frio, que com certeza nós vamos levantar questões que eu acho que são questões que ultrapassam o que aconteceu em Cabo Frio. Porque a questão da saúde, ela já está no CTI há muito tempo, né? Principalmente no Rio de Janeiro, que é uma das redes, a maior rede pública de saúde está aqui no Rio de Janeiro, né? Contando os hospitais federais, hospitais estaduais, a rede municipal. E, infelizmente, aqui no estado do Rio de Janeiro, ela não funciona, né? A gente vê vários hospitais com influência política federal, que ainda é no cabresto de indicar as suas direções, não pela questão da responsabilidade ou da questão técnica científica, mas principalmente por ser da mesma linha, né, do político. Então, vários hospitais federais, hospitais estaduais, e esse caos ele se instala em tudo quanto é lugar. Eu estou com uma denúncia, deputada Marta Rocha, da maternidade de Madureira, que tem 10 mortes ali de mulheres. 10 mortes de mulheres, não é 10 mortes de criança, porque a criança ainda pode ter uma intercorrência e tudo, mas quando a gente tem morte de mulheres, é muito grave, é muito mais grave, porque a mulher entra ali e ela está sã, ela não tem problema nenhum. A criança pode ter uma circular de cordão na hora, uma dificuldade, enfim, é ruim também, mas a morte de mulheres é considerada no meio científico muito pior. E a gente tem 10 mortes de mães na maternidade Madureira. Eu só estou levantando mais um pouco para saber se, não, né, se é ou se não é verdade, para que a gente, né, possa trabalhar pela comissão de saúde. Queria também registrar a minha CPI, né, que é uma CPI que envolve também a área da saúde. No entanto, é uma CPI para investigar as irregularidades na OS Cruz Vermelha, uma OS que prestou serviço em várias unidades da Baixada
e fez um desfalque no orçamento do Estado do Rio de Janeiro muito grande. E eu só tenho um deputado que se colocou à disposição da gente investigar. Então, eu vou falar disso sempre, né? Sempre, que é para a gente poder saber o que está acontecendo. Por que os deputados não querem investigar a OS Cruz Vermelha, né? Então, é complicado. Eu li o documento assim muito rápido. Eu acho que eu fiquei na dúvida aqui no item número 1, relação de servidores do Hospital da Mulher. E por que eu levanto isso? Porque, geralmente, quando a gente faz as visitas às unidades hospitalares, maternidades, tem muito servidor, mas também tem muito funcionário contratado, justamente através de OS, através de contrato temporário. São diversas formas de contrato dos trabalhadores. Então, aqui, quando a gente fala em servidores, é capaz deles só entregarem servidor. Não sei se teria outro tipo aí. Eu vou... Não, a parte. Onde estão? Eu acho bom detalhar. Servidor é gênero do qual a espécie de servidores em cargo e comissão, servidores contratados temporários, enfim. É gênero, mas muito boa observação. Eu acho que a gente poderia detalhar a hipótese. Contratados temporários, terceirizados, enfim. Eles só vão entregar servidor, porque eu já fiz em vários outros momentos, quando a gente pede relação de servidor, eles só botam os servidores públicos. Não coloca a listagem, que às vezes é maior do que a de servidores, né? Tem unidade de saúde que já está mais de 60% de contratos, e não funcionários que são concursados, né? Esses são os servidores. Então, só fazer essa observação e acrescentar duas solicitações. Para que a gente escute o comitê de mortalidade, não sei se já está, o comitê municipal, eu não sei se tem, mas se não tiver, o comitê estadual de mortalidade e o conselho de enfermagem, né? Que é a categoria também que está ali todos os dias, enfim. E esses funcionários, eles fazem as denúncias, né? Porque, como bem disse aqui o doutor Serginho, eles fazem as denúncias com muito medo, né? As denúncias de falta de material, de falta de pessoal, de falta de condições de trabalho, de falta de salários, que muitas das vezes trabalham sem salário, né? Trabalho escravo. E eles fazem as denúncias anônimas, né? Então, eles têm muito medo de se colocar e de falar. Então, talvez na boca das instituições fique mais fácil. Se bem que aqui, mas eles têm medo de perder o emprego depois. Tá? Então, eu queria fazer essas solicitações. Presidente, Muito posso fazer obrigada. uso da palavra Claro. novamente? Me veio aqui à cabeça, e eu acho que a gente deveria também acrescentar. Na data de ontem, eu recebi a denúncia de um pai, relacionado também ao Hospital da Mulher, de nome Adilson. Depois eu posso trazer o nome completo dele e contato. Sua esposa esteve no sábado no hospital para ter filho. O Hospital da Mulher a dispensou, dizendo que não era a hora do nascimento, e essa senhora teve o filho na rua. A criança nasceu na rua. Então, Adilson, me comprometo a trazer o expediente diretamente à presidência para que a gente possa estar chamando, convocando esse pai e essa mãe para apresentar também esse caso. Perfeito, muito obrigado. Dia 9, Vossa Excelência pode explicar melhor? Então, o que a gente propôs, não sei se houve tempo da senhora ouvir todos os requerimentos. Tudo não, mas peguei Tá. algumas coisas. O dia 9 é convidar o secretário municipal de saúde de Cabo Frio, porque essa CPI, além de ter muitas possibilidades, né, porque desde uma questão
de gestão, de administração de um hospital da envergadura como esse para a própria região dos lagos, até as questões mais técnicas, né, com relação à pré-natal. Então, é uma CPI que, querendo ou não, ela fica muito especializada e nós, enquanto investigadores nesse processo, né, porque isso aqui é uma investigação, precisamos, inclusive, tomar cuidado com ilações do que pode ter ocorrido, porque a gente está aqui num momento de investigação e entender o que aconteceu ali. Então, a gente tem aprovado essa diligência, né, até Cabo Frio. Dia 2. Dá uma cópia, então? Dou. Primeiro. Não, uma cópia para todo mundo. Presidente, eu fiz a sugestão da gente postergar a requisição do secretário e do diretor para após a chegada dos documentos que nós solicitaríamos, para que a gente tivesse embasamento para estar inquirindo eles. Perfeito. O que ocorre é que é o seguinte, quando a gente manda um documento como esse, a pessoa tem até 5 dias úteis para responder. Então, é um tempo suficiente para que ele possa responder e a gente ter em mãos esses documentos para que a gente possa, né, avaliar quais são as perguntas que faremos. Uma vez que não responderem, a gente também vai procurar saber o que houve. Então, realmente, tem tempo hábil para que a gente possa fazer a requisição, respondê-la e observarmos. Dia 9 seria que dia da semana? Terça-feira. Terça-feira próxima? Não, a outra. A outra haveria tempo. São mais 20 dias. 15 dias. 15 dias. Tá bom? Bom, eu queria colocar em aprovação, votação, esses requerimentos. Se vocês quiserem, eu posso repetir, se for da vontade. Eu acho que tem um complemento aqui das sugestões do doutor Serginho. A senhora vai trazer o médico e os profissionais de enfermagem que estavam naquele dia na atividade? Bom, são diferentes dias, né? Então, como são 10 óbitos de nascituro, se a gente optar, essa CPI optar de ouvir cada momento desse nascimento, né, ou a equipe que foi a responsável por o acompanhamento dessa mãe, eu acho que a gente pode ter aí pode não ter tempo hábil para ouvir todas as equipes, né? Por isso que está aqui depende da escala. A chamada. Depende da escala. Se lá for escala de 12 por 36, só tem duas equipes. Uhum. Não, 2 não, 4. Não, a gente pode solicitar. Eu queria... Já está listada. A escala já está listada. Médicos e enfermeiros. Que estavam nos dias. A gente tem que tomar o cuidado para, de repente, não atrapalhar o desenvolvimento do trabalho, trazendo todos esses profissionais aqui no Rio de Janeiro, de uma vez só. Não sei se talvez pudesse ser a hipótese na diligência lá, a gente requisitar a presença deles para, eventualmente, estar fazendo os questionamentos. Exatamente. Então, até para isso, a gente precisa fazer a diligência e fazer em algum momento, lá em Cabo Frio, uma das nossas audiências, né? Eu acho que isso vai ser fundamental para que a gente possa, por óbvio, né? Isso daqui é uma CPI estadual. Todos os órgãos competentes precisam vir prestar esclarecimento. Isso já está dado. Agora, o que a gente puder facilitar também para ir ao local e fazer uma ou duas audiências, a gente já está vendo essa possibilidade, mas a diligência já vai ocorrer. Presidente, eu queria só fazer uma sugestão. Eu acho que com a contribuição de todos, nós já temos aqui muitas providências a serem adotadas. Então, a minha sugestão, né, é que nós exauríssemos nesse momento essas providências, né, com a oitiva do secretário, a gente vai poder entender melhor, e do diretor do hospital entender melhor o que aconteceu ali, e, não obstante, a gente está reinquirindo outras pessoas e chamando até, né, para serem ouvidas novamente outras pessoas que já possam ter passado por essa CPI. Perfeito. Deputada Marta Rocha, deputada Rejane. Presidente,
eu sou da área da saúde, sou enfermeira e, enfim, durante a minha vida profissional, eu já vi várias mortes nos hospitais, né? Trabalhei no hospital de emergência, então todos os dias tinha morte ali no hospital em Duque de Caxias. E uma coisa era escutar a direção do hospital e o secretário de saúde. E a outra é escutar quem está ali no dia a dia, né? E que solicita diversas vezes as suas condições para trabalhar, né? Eu já fui colocada à disposição do meu trabalho por solicitar conserto dos aparelhos que a gente precisa para salvar uma vida. Então, escutar o diretor é uma coisa, escutar o funcionário é totalmente diferente. E assim, eu acho que, inclusive, tem que separar as duas coisas, né? Não dá para colocar um funcionário junto com o diretor. Não tem a mínima possibilidade disso. A pessoa já vai vir, já não vai falar nada. Porque nós já fizemos, inclusive, oitivas aqui na Comissão de Saúde de uma morte que aconteceu lá em Saracuruna. As pessoas ficam com tanto medo e são induzidas a falar outra história. Sim. Foi incrível o que eu vi aqui nas oitivas que foram feitas com uma morte de uma profissional lá no hospital de Saracuruna. Então, eu acho que a gente, é só uma contribuição mesmo. Eu acho que para escutar essas pessoas, nós deveríamos ir até lá, né? E buscar pelo menos as equipes e a gente se dispor a escutá-las em um local separado, entendeu? Mas assim, 2 horas eu acho que dá, ou 1 hora para escutar as equipes, entendeu? E a gente escutá-las em separado de um processo de uma audiência pública, né? Num local reservado, onde a pessoa se sinta à vontade para falar tudo o que sabe. E as outras equipes também, né? Seria uma sugestão para a gente ir lá e, nesse dia, se puder disponibilizar os espaços para que chame as equipes e eu já coloco à disposição aqui. A gente tem o gabinete parlamentar descentralizado em Cabo Frio. Se for o caso, a gente usa a nossa estrutura lá, a extensão da LERJ, né? Perfeito. Eu acho que sugestão acatada. A gente está com um bom diálogo com a OAB. Então, é um lugar que é neutro e a gente fazer lá num lugar neutro é super fundamental nesse momento. Essa possibilidade de ouvir as equipes sem ser público, né? Isso. Fazer uma reunião fechada da CPI é fundamental, porque é isso, exatamente, a gente tem... 2 em 2 horas... Exatamente, porque a gente tem temas delicados demais, né? Então, muitas das sessões, das reuniões, a gente vai ter que fazer realmente fechada ao público. Então, de qualquer forma, está anotado, eu acho que isso é fundamental. E passamos à aprovação das oitivas colocadas, das datas apresentadas. Tudo bem? Aprovado por todos os deputados e deputadas? Aprovado. Bom, aprovado, inclusive, a nossa requisição, presidente. Sim, claro, está aqui. A gente aprovou tudo junto. Bom, em mais nada havendo a tratar, quero agradecer a presença da nossa vice-presidenta Marta Rocha, nossa relatora, deputada enfermeira Rejane, os deputados aí, componentes da nossa CPI, deputado doutor Serginho, deputado subtenente Bernardo. Muito obrigada e uma boa tarde a todos e a todas. Bom dia.